Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, com muita satisfação, com muita alegria, cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado por nós, teu carinho, a tua proteção e de uma maneira especial perdoe nossos pecados e faltas, de nossos lares representados e de todo o teu povo que habita sobre a face da terra. Nos abençoe ao abrirmos a tua palavra, que sejamos iluminados pelo teu Santo Espírito e inspirados a exercitar a nossa fé de uma maneira digna de agradarmos a tua vontade. Conduza-nos sob teus cuidados. Contamos com tuas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Castigo retributivo, o tema que estudaremos essa semana. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? A essas duas perguntas estudaremos a semana toda e encontraremos no estudo da Palavra de Deus as respostas detalhadas sobre esse tema. Mas em forma de síntese, percebemos claramente que esse texto avalia o paralelo entre as esferas divina e humana, mesmo sabendo que a segunda, a humana, originou-se da primeira. Mas para sempre, e sempre foi assim, cada qual na sua esfera, Criador e criaturas. Isso nunca vai mudar. Mas podemos notar claramente o paralelo entre essas duas esferas nesse texto. De Jó capítulo 11, verso 17. No segundo tema, mais acusações. Vimos na lição da semana passada, os amigos de Jó, depois de passar ali uma semana caladinho com ele, e assistindo o sofrimento degradante de Jó, eles perderam o chão. E logo tomou frente e começou a expor uma sequência de afirmações e de acusações infundadas por se tratar do caso de Jó especificamente. Por isso não há fundamento algum, que todos nós conhecemos a história. É bem verdade que eles não conheciam o que estava por trás do grande conflito. Mas todos, como Jó, que também não sabia, mas tinha certeza que Deus estava por trás de tudo. Jó não vacilou na sua fé. Por que os seus amigos não fizeram o mesmo? Porque eles não tinham a mesma estrutura de fé que tinha Jó. O que adianta ter o conhecimento, mas não ter a vivência? Jó tinha vivência, por isso suportou. abriu o que qualquer mortal, sem essa convicção que Jó tinha, sem essa convicção que o mortal Jó tinha, também faria o mesmo e continua fazendo o mesmo. E é por isso que a lição de Jó é muito interessante, porque ela nos ensina. Jó não era nenhum super-homem. O que ele era apegado com Deus. Como eu e você também podemos ser apegados com Deus. E reagirmos sempre da mesma forma que Jó reagiu. Ou seja, não importa se vamos virar a página do livro de nossa vida feliz ou infeliz, mas que viremos sempre a página do livro da nossa vida vitoriosos. João Batista virou infeliz, mas vitorioso. Jó virou feliz e vitorioso. Não importa se viraremos como Jó, a página do nosso livro, ou se viraremos a página como João Batista. Mas o importante é sempre conectados com Deus, concluirmos com vitória, porque a vitória é de Cristo. Portanto, ele expõe a forma derrotada de olhar para a vida religiosa com Deus. E agora aqui, mais acusações, iniciadas então por Bildade, o outro amigo.
Observem que, enquanto Elifaz falava, os outros amigos ficavam observando. Isso é muito comum. No meio de uma discussão em rodinha, seja na igreja, na família, em qualquer lugar, no trabalho, as pessoas ficam observando para ver os pontos falhos. Não, ele deixou de falar isso. Não, ele deixou de falar aquilo. Eu vou completar. A hora que for minha vez, eu vou bater em cima. E assim ficaram os amigos, os outros amigos de Jó, esperando só a vez de falar. Com isso, o que aconteceu? Cada um que vinha apertava mais ainda o cerco. Era mais incisivo, mais fulminante nas acusações. Aqui então, Bildade, ao tomar frente na palavra, ele vai direto na acusação. Olha só, o que Jó já tinha sofrido, o que ele vinha sofrendo, com tudo que ele já tinha passado, ele agora, depois de escutar o que já tinha escutado de Elifaz, agora Bildade já vai na cara dele e fala: olha, os seus filhos morreram, não foi de graça não, rapaz. Eles pagaram pela transgressão deles. Olha só, a acusação se estendeu também aos filhos de Jó. Aqui ele só não acusou os animais de Jó, os funcionários de Jó. A situação totalmente fora de controle. As acusações que Bildade agora estava levantando. E jogou de cara, mexeu na milindra da família, os filhos. E acusaram os filhos de Jó. Além de estar acusando a Jó, ainda acusou os filhos. E os filhos, na realidade, nessa situação, foram lamentavelmente vítimas, mártires. Por que não dizer da nossa fé? Porque aqueles jovens morreram sem causa alguma, assim como o pai sofreu sem causa alguma. Esses jovens depositaram suas vidas aos pés do Senhor. Realmente, eu não tenho dúvida que assim como no período da Inquisição, quantos e quantos mártires, os próprios apóstolos foram mártires de nossa fé, porque depositaram a vida nos pés do Senhor, nos braços do Senhor, começando por Estevão e se estendendo até os nossos dias. Quantos e quantos têm depositado as suas vidas aos braços do Senhor, aos pés do Senhor, para que a minha e a sua fé se estruture a cada dia. O sangue sempre de pessoas justas servem de semente, brotando outras colunas e baluartes da fé na história da humanidade. E por que não dizer na história da relação do povo de Deus para com seu Deus. Então aqui os filhos de Jó foram vítimas lamentáveis dessa situação toda, como todos aqueles funcionários com cada um de suas famílias foram vítimas de toda essa situação. Não foi só Jó que penou, Jó foi poupado. Mas os funcionários, as famílias desses funcionários, gente, foram transtornos demais para essas pessoas todas. Jó tinha muitos funcionários. E para quantas e quantas famílias o luto foi apresentado e foi vivido. Pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas adultas, todos foram ceifados pela fúria satânica. Jó foi poupado. Evidente que aqueles repousaram no Senhor, mas foram vítimas. E só Jó ficava em evidência aqui diante dos seus amigos. Se observarmos Jó capítulo 8, verso 1 ao 22, podemos notar que Bildade, ele de forma contundente expõe uma teologia prática, contudo vazia da essência divina do amor. Na altura dos versos 20 ao 22, Bildade nem percebeu, naquele momento em que expressava, que estava sendo usado pelo Espírito Santo
para expressar de uma forma profética a vitória de Jó, revelando ainda mais a confusão teológica para aqueles que acham que sabem tudo. Leiam e observem. Ele diz aqui: eis que Deus não rejeitará o reto e nem tomará pela mão os malfeitores. Ainda de riso te encherá a boca e os teus lábios de louvor. Teus aborrecedores se vestirão de confusão e a tenda dos ímpios não subsistirá. O próprio Bildade, já que nesses versos, nessas palavras, estava embutida a vitória de Jó e a confusão teológica que ia ficar na cabeça deles, sem entender mais ainda o porquê de tudo aquilo. É lógico, a partir do momento que eles fizessem como Jó, conectados com a palavra viva do Deus vivo, tendo a certeza, confiando de fato no Deus vivo, aí eles entenderiam, olhariam além, um pouco mais além, no véu da cortina desse grande conflito. E entenderia assim como Jó já estava entendendo, mesmo sem ter argumento, sem ter palavras para poder provar o que ele estava vivendo. Por isso, muitas vezes, de trás do silêncio tem mais sabedoria do que diante de muitos sermões. Foi o que Jó fez. Imagine que hora que a situação foi revertida, que ele assumiu de forma absoluta a vitória, que situação que ficaram aqueles amigos. Imagine só. Terceiro tema: menos do que merece a tua iniquidade. Passou a vez de Bildade, agora entra Zofar. Jó capítulo 11, verso de 7 a 9, pode bem ser colocado um paralelo com Isaías 40, de 12 a 14. E podemos ver que Zofar, em poucas e boas, entre aspas, estava dizendo para ele: rapaz, isso não foi nada. O que você está passando não foi nada perto do que você merecia. Imagine só, como eu disse, levanta um roupante de acusações contra Jó, e os outros ficaram assim, esperando o momento deles falarem, esperando a vez deles, para dar pedrada onde Elifaz não deu, eles queriam dar. Bildade veio, cobriu os pontos que ele achava que Elifaz não cobriu, ele cobriu. E agora Bildade, aonde ele achava que os outros dois não cobriu, e que ele ia cobrir. Pensa o argumento dele. Isso não é nada perto do que você merece, perto do que você deve ter feito, e está aí escondidinho. O que é isso? Olha a sequência de sofrimento que Jó passou com esses amigos. Eu pergunto, um tipo de amigo desse, quem precisa de inimigo? Porque na realidade, eu não tenho dúvida que eles amavam a Jó. Mas o desequilíbrio deles ao desconectar com a verdadeira luz, foi tão grande o desequilíbrio que eles perderam o chão e perderam a noção e agiram como loucos, acusando sem o menor fundamento, tentando dar explicação de coisas que eles não tinham condição de dar. Analisando Jó capítulo 11, verso de 1 a 20, podemos perceber que tanto no discurso de Elifaz, de Bildade e no de Zofar, todos três, nós podemos perceber uma teologia fria e desumana de qualquer mortal, normal em qualquer mortal que esteja desconectado com a essência da verdadeira graça, que é a palavra viva de um Deus de amor. Qualquer um que tenta explicar o que ele mesmo não entende, só faz mais estragos. Por isso que boca fechada não entra mosca. Precisamos ter atenção a esse princípio para que aprendamos, no mínimo, a ficar calados, a nos escorarmos atrás do silêncio nesses momentos,
para que encontremos no meio desse silêncio o verdadeiro ponto da sabedoria. Não ficar no silêncio para observar falhas, para atacar, mas para servir. Nesses momentos, não só devemos nos lembrar que temos que servir a Deus com precisão e retidão, como auxiliar o semelhante que está precisando da gente. E não agir como um juiz, que isso só pertence, nesses casos, ao Altíssimo. Ali somos servos de Deus e servimos ao Senhor e auxiliamos com amor ao nosso semelhante. Está fora de hora, fora de cogitação, acusações, ainda que tivesse fundamento. Aquele não era o momento. Ali é chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. É a antiga parábola dos cabritos e das ovelhas. O momento é servir, nada mais. O resto é com o Senhor. Veja onde o desequilíbrio nos leva. Aonde a desconexão com a luz nos leva. Tentar explicar o que não entendemos faz mais estrago do que se imagina. Quarto tema, retribuição divina. Primeiramente, eu gostaria de participar de um pequeno esclarecimento bíblico sobre a origem dos livros de Jó e Gênesis. Veja que o tempo em que esses livros foram escritos, se observarmos tanto o livro de Gênesis quanto o livro de Jó, Moisés, que foi o autor, não aparece como personagem nesses dois livros. E relata todo o conto e toda a história como que um instrumento divino, de fato, somente, transcrevendo a vontade do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo. O livro de Jó, tanto de forma histórica, quanto de forma teológica e filosófica, ele escreve a filosofia divina, a sabedoria divina, para mim e para você. Um livro que nos alcança até os nossos dias. O livro de Gênesis nem se fala, aonde de um nada surgiu tudo. E inicia um processo seletivo de pessoas da raça caída para fazer parte de uma raça eleita e dar sequência a um elo criacionista de pessoas que saíram das mãos do Criador, caíram, mas voltaram para a mão do Criador. Através de uma seleção na história da humanidade. Com todas as formas de prós e contras, de altos e baixos, que registram e relatam a história do povo de Deus, em todas as épocas, diante da história do povo, dos membros da raça caída, que preferem fazer parte da raça caída. Normal. Ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado a fazer parte de uma raça eleita. Por isso, observem que, logo na abertura do livro de Êxodo, Moisés já entra não só como autor da obra, como escritor da obra, ele já entra como personagem. Se observarmos Êxodo capítulo 2, verso 12 e 13, observe que tem um detalhe ali, que ele não fala ali no livro que ele mesmo escreveu, nesse livro, ele não fala que tinha 40 anos de idade quando ele atacou o egípcio, defendendo os seus irmãos. E nem fala também que ele tinha ido visitar, quando completou os 40 anos, os irmãos. Quando nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 17 ao 23, percebemos que Lucas, o grande historiador, foi bem detalhista. Claro que não foi de graça, porque Lucas teve certamente acesso a fontes escriturísticas
escritas por Moisés, que hoje não tem mais na Bíblia, porque tem mais de 20 livros citados na Bíblia que não estão mais na Bíblia. E Lucas teve acesso a alguns desses, com certeza. E citou esse detalhe, de que ele tinha 40 anos. Quando completou 40 anos, ele foi visitar seus irmãos. Observem, o livro de Gênesis e Jó, como eu disse, ele parece como escritor. E faz um relato preciso e maravilhoso para todos nós. E isso deixa claro a tese de alguns estudiosos de que realmente ele começou a escrever por volta dos 25 anos de idade, 26 anos. E nesse primeiro bloco de 40 anos de idade, ele sabia quem eram seus irmãos, ele foi criado pela sua mãe, a mãe dele foi ama de leite dele. Só que ele se comportou como um príncipe egípcio, viveu como príncipe egípcio. De uma certa idade em diante, ele começou a ficar apertado, já na sua juventude, de saber que os seus irmãos eram escravos e ele não. E com isso, a forma que ele achava evidentemente de desabafar era escrevendo, inspirado acima de tudo pelo Espírito Santo. Só que isso foi tomando uma dimensão tão grande que ele chegou num ponto que resolveu começar a visitar esses irmãos, a assumir essa consanguinidade. E conhecemos a história. Ele, ao completar então 40 anos, vai lá fazer uma visita e se depara com um dos seus irmãos sendo injustiçado. E foi defender o seu irmão. E matou o egípcio e enterrou na areia. 2 dias depois ele achou que estava muito bom, foi lá visitar novamente e achou foi para acusar. E ele viu que ele tinha que dar no pé. Os próximos 40 anos ele viveu em Midian. Ou seja, ali, naquele ponto, indiretamente, já estaria nascendo os princípios do Êxodo. Lá em Midian, se amadureceria esse fruto do Êxodo para que ele pudesse ser realmente consumido lá na sarça ardente, aonde ele recebe a ordem de voltar aos 80 anos de idade. Veja bem que o fruto do Êxodo, que nasceu com esse espírito de justiça que Moisés teve ao defender o seu irmão aos 40 anos de idade, amadureceu durante os outros 40 anos em Midian, aonde ele já começava a organizar toda essa genealogia e toda essa história que daria então início, de fato, ao Êxodo. As prévias estavam ali sendo escritas. Ele agora vem e inicia uma trajetória que duraria mais 40 anos. Ali sim, ele teria completado o livro de Êxodo, ele teria escrito o livro de Números, Levítico e Deuteronômio. Dentre alguns salmos e outros que, quem sabe, como os que Lucas teve acesso, que nós não temos, para dar detalhes que nesses que temos revelado, nós não temos condição de comprovar. Mas Lucas apresentou, inspirado pelo Espírito Santo. E Lucas foi um grande historiador. E como bom historiador, busca documentários contundentes para isso. No livro de Êxodo, como eu disse, ele inicia com Jacó, um ancestral seu, aonde alcançaria Levi, do qual ele faria parte da tribo de Levi. Moisés e Arão. Moisés e Arão. Pai de Moisés, Moisés e seu irmão. Sabe, meus irmãos? E ele se inclui de imediato no Êxodo como um personagem. Por isso eu disse que o livro de Gênesis e Jó, evidentemente, por essas características, por esses indícios, foram escritos quando Moisés ainda era príncipe egípcio, ou seja, no primeiro bloco de 40 anos da vida dele. No segundo bloco,
Ele poderia até ter concluído alguma coisa dessas obras, mas ele já estaria de fato iniciando, evidentemente, o documentário do Êxodo. Quando ele reagiu da forma que reagiu lá no Egito, matando o egípcio, ele já estava agindo com um senso de libertador, de forma indireta. É como se no seu subconsciente ou na sua consciência ele já estivesse sentindo os apelos do Espírito Santo para se preparar para se tornar em breve um libertador. Por isso, o segundo bloco dos 40 anos que ele passou em Midian, ele já estaria se preparando para voltar ao Egito. Deus o estava preparando. E ele tomaria consciência absoluta disso na sarça ardente. E aí sim, ele já teria documentos inspiradores desses 2 livros que ele já teria escrito, para formar então o próximo bloco escriturísticos da palavra de Deus, do Pentateuco, de alguns salmos e outras obras que ele teria escrito. O segundo ponto que eu gostaria de analisar aqui é que essa ideia do castigo retributivo, ele é simplesmente natural em toda a Bíblia Sagrada. Só que em toda a Bíblia Sagrada ele está recheado com a misericórdia divina que jamais poderia ser colocado de lado. Se analisarmos castigo retributivo sem misericórdia divina, perdemos a direção. Porque Deus castiga e açoita todo aquele que ele toma por filho. Como uma relação de pais e filhos, é a relação retributiva que Deus apresenta para os seus filhos, sempre. E o terceiro ponto, que não pode ficar fora aqui também, é que o Calvário foi o casamento da justiça com o amor de Deus de uma maneira absoluta e que expôs de uma maneira indiscutível e incontestável a misericórdia de Deus e o amor de Deus pelas suas criaturas. Quinto tema: se o Senhor criar alguma coisa nova. O primeiro ponto aqui, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe gramatical interessante. Antigamente, por convenção acadêmica, a palavra criar substituiu a antiga palavra crear. Era diferente a expressão criar de crear. Crear é a ideia do infinito para o finito. Deus criou as criaturas. O homem cria gado. Percebe? Criar de finito para finito. Criar do infinito para o finito. Um artista genial, ele inspirado, ele creia, ele está criando uma obra do nada. Uma tela, uma música. Também isso representa a semelhança, é um ícone, é um pequeno ícone da semelhança que temos com o nosso Criador. Ao sermos inspirados, temos também a expressão dessas qualidades da semelhança. Mas por convenção acadêmica, a palavra criar tomou conta de tudo e não se fala mais em criar. O segundo ponto, analisando então Números 16, eu estenderia inclusive além do verso 49 até o 50. Ali a sequência de castigo retributivo que Deus apresenta na rebelião de Corá, Nadab, Abiú, e dentre a sequência que envolveu não só esses primeiros 250 rebeldes, mas como envolveu uma grande parte do antigo Israel nessa rebeldia, que resultou nada mais nada menos do que a extinção de 14.950 pessoas de uma só vez, do nada. Tudo sumiu do nada. Rebeldes exterminados pelo assopro do Senhor. A terra abriu, fogo desceu do céu e foram consumidos, como se uma praga instantânea.
Eu queria lembrar que, segundo Tessalonicenses 2,8, esse mesmo assopro do Senhor exterminará com todos os ímpios de uma só vez na segunda volta de Cristo, mas ainda, como aqui nos dias de Israel, não será a segunda morte. É apenas o sono da morte. Mas a quantidade maior do sopro divino levar uma grande massa ao descanso, maior do que o dilúvio, com certeza, será na segunda vinda de Cristo. Mas ainda não será a segunda morte. Sexto tema, segunda morte. Aqui sim, como eu disse, aqueles rebeldes do Êxodo, quase 15 mil pessoas de uma só vez, os antediluvianos, Sodoma e Gomorra, Troia, Herculano e Pompeia, civilizações que desceram de uma só vez, quando o próprio mundo antediluviano, todos esses, Sodoma e Gomorra, Atlântida, todos esses descansam no sono da morte. Independente se descansaram salvos ou perdidos, os que viveram nessas regiões, como rebeldes, evidentemente perdidos. Todos esses apenas dormem. Apocalipse capítulo 20, do verso 4 até o verso 15, do verso 4 até o verso 15, aqui nós vemos um quadro absoluto dessa situação e definitivo, onde os justos, na segunda volta de Cristo, é levado para o céu e durante o milênio julga e reina com Cristo a situação dos que ficaram aqui. E ao final do milênio, os ímpios aqui ressuscitados, sob o comando de Satanás, partem em direção para cercar a cidade santa, que então terá descido do céu para atacar a cidade santa. E ali, fogo e enxofre desce do céu. O planeta Terra, que é redondo, se torna um lago de fogo e enxofre. E de uma vez por todas, de forma absoluta, extermina com todos os ímpios Satanás e seus anjos. Aí sim a segunda morte. O que se estudar no capítulo 20 de Apocalipse, não fica dúvida. A segunda morte é definitiva. Não é sono da morte. E aí sim, dali para frente, o projeto original de Deus correrá normalmente, de forma absoluta, como originalmente foi criado. E essa interrupção causada pelo pecado terá sido virada essa página para sempre. Sétimo tema: toda ação gera uma reação. O perdão nos salva, mas não nos livra, na maioria das vezes, das consequências. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, meu amado irmão. Não vale a pena invernar no pecado. Não vale a pena mergulhar neste lago. Não vale a pena continuar nesse vício. Precisamos vigiar e orar o tempo todo, para dia a dia de nossa vida virarmos as páginas sempre como vitoriosos. Mas se cairmos, como disse João, Ele é o nosso advogado. E Ele nos livrará, desde que estejamos dispostos a andar olhando para Ele e pegos na sua mão e não soltar da mão dele para nada. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que assim andemos, que assim caminhemos e sejamos sempre pela Tua graça vitoriosos. Santo Deus, muito obrigado pela Tua orientação, pela Tua palavra. Fortaleça a nossa fé, Senhor, a cada dia mais com os Teus ensinos, para que de fato possamos caminhar sempre com firmeza nos Teus caminhos e sempre poder entusiasmar as pessoas que estão ao nosso lado a fazer o mesmo, a andar com retidão, a obedecer a Tua palavra e a andar nos Teus caminhos. Santifica-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade. É o que te pedimos,
É o que te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.